A gente está falando da CPI da pandemia, é melhor que série da Netflix, mas a gente precisa sempre dar uma atualizada nos acontecimentos, porque tem muito personagem, muitas viradas na história, então a gente não sabe se todo mundo está acompanhando no detalhe. Tem que mandar produzir uma vinheta, né? Nos episódios anteriores da CPI da pandemia. Ontem foi um dos episódios mais tumultuados, né? Desde que começou a pandemia, porque teve de tudo. Foi o depoimento do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, cidadão chamado Roberto Ferreira Dias. Ele foi lá depor e 5 horas depois ele saiu de lá preso. Recebeu voz de prisão. Foi a primeira vez que isso aconteceu nesta pandemia. O presidente da comissão, o senador Omar Aziz, ele tomou essa decisão de mandar prender o Roberto Dias depois de concluir que ele tinha mentido muito, reiteradamente. Vamos ver o momento em que isso aconteceu? Nós temos aí o primeiro vídeo. Ele vai ser recolhido agora pela polícia do Senado. Ele está mentindo desde manhã, dei chances para ele o tempo todo. Perfeito, senhor presidente. Eu pedi, por favor, pedi várias vezes, senador Randolph. E tem coisas que não dá para admitir. Eu vim aqui colaborar. Não, veio não. Isso é uma ilegalidade sem tamanho, é um absurdo. Qual foi a colaboração que o senhor deu? Me diga uma só. Desde as manhã, Mas qual é a colaboração? Prestou informações valiosíssimas para essa CPI. Se o depoente esteve aqui, prestou o compromisso de dizer a verdade e ele faltou com verdade, impõe-se a prisão em flagrante. Não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade. O senhor sabe perfeitamente que em mais de uma oportunidade eu sugeri a prisão em flagrante aqui pelo crime de falso testemunho. E acabou não sendo decretado por uma decisão que é de Vossa Excelência, é exclusiva de Vossa Excelência. No caso específico, novamente, todos nós sabemos que o depoente está mentindo, está ocultando fatos. Mas, em respeito aos precedentes que Vossa Excelência estabeleceu, para que não reste nenhum tipo de dúvida de que porque esse cidadão aí é um funcionário de nível hierárquico mais baixo, já foi exonerado, já foi demitido, e a gente vai dar a prisão para ele, e a gente não botou um general que estava mentindo na cadeia. Não é o primeiro que mentiu aqui. O Pazuello mentiu, o Van Garten mentiu, todos os que passaram aqui mentiram. Foi uma corporação de mentirosos. Então tem que prender todos os mentirosos, não só o Roberto Dias. Eu concordo plenamente com a posição aqui do Alessandro. A melhor decisão é essa proposta pelo senador Alessandro Vieira, respaldada e apoiada pelo senador Otto Alencar. Portanto, quero lhe fazer um apelo para que Vossa Excelência mantenha essa posição de equilíbrio e de respeito aos direitos e às garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal do Brasil. Ele está preso por mentir, por perjúrio. E se eu tiver tendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe. Mas ele vai estar detido agora pelo Brasil. Porque nós estamos aqui pelo Brasil, pelos que morreram, pelas vítimas hoje sequeladas. Nós não estamos aqui para brincar, não, de ouvir historinha de servidor que pediu propina. Isso que está acontecendo não vai acontecer mais. E todo depoente que estiver aqui, que achar que pode brincar, terá o mesmo destino dele. Ele que recorra na justiça, mas ele está preso e a sessão está encerrada. Ok, obrigado, Leandro. Tá aí, esse foi o momento, um resumo do momento. Esse momento se estendeu durante bastante tempo, mas com imagens aí da TV Senado, em que o depoente de ontem, o Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, recebe voz de prisão do Omar Aziz. Eu queria saber dos colegas o que vocês acharam dessa circunstância. É algo que não tinha acontecido ainda, né, nesta CPI, né? Apesar de muitos outros depoentes que por lá passaram também terem mentido, a gente já sabe disso, né? E, no entanto, sobrou para o Roberto Dias Ferreira o privilégio de ser o primeiro preso da CPI. Uma coisa que me chamou a atenção primeiro é o seguinte, né? Ele disse que foi tomar um chopp lá no shopping em Brasília, né? E lá ele achou uma oferta de 400 milhões, né? Então, esse é a primeira coisa, é o famoso crime do colarinho branco, né? Que o cara tá tomando um chopp e recebe... É bonito isso, né? Eu achei engraçado hoje nas redes sociais muita gente da esquerda ter apoiado essa prisão
como uma medida, vamos dizer assim, didática, né, para as pessoas que vão lá fazer os seus depoimentos, né? Aí eu fico pensando assim, poxa, então eles apoiaram essa prisão, mas quando é o Lula não pode, né? Então, só para o pessoal da esquerda também pensar um pouco a respeito. E agora a questão da CPI, tem uma questão importante que a gente tem que pensar. A CPI vai apertar, né? Está apertando, mas não vai acender agora. O que eu quero dizer com isso? Que o poder da CPI é um pouco limitado, né? Essas investigações todas que eles estão querendo fazer requerem muito tempo. E a CPI tem um tempo limitado para produzir os seus resultados. Então, assim, eu acho que a CPI está tendo um papel importante, ela está trazendo fatos importantes para serem depois averiguados com mais calma, com polícia, com quebra de sigilo. Isso é um trabalho de polícia e tem método para isso, né? Eu acho que a CPI está recebendo diversos documentos, diversas informações, muita coisa ao mesmo tempo, e está na hora, agora, ela vai chegar num determinado ponto, produzir um efeito político, que eu acho que é mais isso que a CPI produz, e em seguida, essas informações todas que estão chegando vão ter que ser encaminhadas para os devidos órgãos aí de polícia para que eles possam, então, colocar de uma forma categórica e sem dúvidas que houve crime. E a gente já está vendo que existe um crime, né? Resta agora a polícia averiguar com calma e mostrar realmente está aqui um crime e levar isso para a justiça, para que os responsáveis sejam punidos. Você, Inagaki, o que você achou, cara? Não, na verdade, esse episódio da prisão, ainda a gente retornando essa analogia sobre a CPI, ser uma espécie de reality show ou de seriado que os brasileiros estão acompanhando, para mim foi como se os roteiristas não tivessem coragem suficiente de sacrificar um personagem mais importante. O próprio Otto Alencar comentou que já viram outras pessoas mentindo na CPI, no entanto pegaram um personagem coadjuvante em comparação com outros que fizeram depoimentos. Então, primeiro que eu não vi muita coerência em resolver por que prender ele e não prender outras pessoas que notoriamente andaram mentindo ou omitindo. Enfim, a gente está vendo várias provas do que está acontecendo e de pessoas que vão à CPI já se resguardam, alguns chegam lá e não dão um pio, só citam alguma coisa da Bíblia e ficam lá caladinhos. Então, já me incomodou muito essa história. Mas, como o Paulo comentou, a minha grande expectativa é realmente, o que vai ser feito depois de todos esses depoimentos, depois de todas essas revelações que senadores como a Simone Tebet conseguiu extrair dessas pessoas que estão sendo interrogadas. Para onde vai tudo isso? Porque, no final das contas, ele foi preso, mas logo depois pagou uma fiança. Então, eu não vi um efeito muito prático. Em tese, didaticamente, isso vai impedir outras pessoas de mentirem, mas na prática a gente está vendo que os peixes mais graúdos chegam lá na CPI e tecem suas narrativas sem que a gente veja grandes consequências ocorrendo a partir disso. Então, na verdade, a minha expectativa é saber como é que vai ser a season finale dessa CPI no final das contas. Concordo com você, né? E a sua pergunta, né? Prenderam o Roberto Ferreira Dias porque ele é um peixe pequeno? Mas aí eu pergunto para a Yolanda na sequência. Se ontem, ao dar voz de prisão a um ex-sargento da aeronáutica, aconteceu o que aconteceu depois, e aí eu já estou falando da reação do Ministério da Defesa, o ministro Braga Neto, ele se reuniu no Palácio do Planalto com os ministros do alto comando das Forças Armadas e lá produziram a nota de repúdio, a nota que eles publicaram por volta das 6 da tarde de ontem, condenando uma fala do Omar Aziz. Mas essa nota ela só sai depois que acontece a voz de prisão do Roberto Ferreira Dias, que era um sargento da aeronáutica. Talvez tenha algo a ver. Na nota, o Ministério da Defesa diz o seguinte: o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas repudiam veementemente, tá errado, né? Veementemente, mas escreveram errado, as declarações do presidente da CPI, senador Omar Aziz, desrespeitando as Forças Armadas e generalizando
esquemas de corrupção. As Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro. E aí eu volto ao ponto que o Inagaki levantou. Se ao dar voz de prisão a um ex-sargento da Aeronáutica, acontece isso com o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, tem essa reação desproporcional, imagina se o Omar Aziz dá voz de prisão ao general Pazuello, um general da Ativa. O que ia acontecer? Olha, não dá nem para imaginar, né, o que teria acontecido naquele depoimento, mas Porque o Pazuello mentiu, né? Mentiu pra caramba. Foi um dos, né? Um dos que mentiu pra caramba, enfim, foi pego ali na curva, mas ninguém fez nada. Mas eu tô um pouco com o Alexandre, assim, eu não acredito que... Assim, apesar de haver essa expectativa, né, de que aumentou um pouco a autoridade ali da CPI, né, os próximos depoentes vão ficar um pouco receosos de mentir na cara dura, eu não acho que teve, de fato, não acho que foi efetivo no sentido de que vai punir? Não vai punir, né? O cara já pagou a ofensa, já saiu e tudo mais. Eu acho que é um pouco por aí, assim, e a medida foi descabida por muita pressão, né, do Planalto em cima disso, ao que se sabe, né, nos bastidores teve sim uma pressão para que as Forças Armadas reagissem à fala do Omar Aziz, mas não acho que daqui para frente... Eu acho que, na verdade, gerou mais crise do que solução, porque virou um grande circo, criou aí... Tem um receio de que tenha criado um racha na CPI, porque muitas pessoas que estão ali presentes, mesmo sendo contrárias ao governo, sendo oposição, foram contrárias também à prisão, então acho que gerou mais crise do que solução nesse caso. E eu acho que a punição deveria ser igual, né? Se agora a linha vai ser mentiu, vão prender, por que não adotaram isso antes? Vamos ver, né, daqui para frente. Vamos ver o que o Omar Aziz falou? O Omar Aziz, as Forças Armadas disseram que publicaram a nota por conta do que o Omar Aziz falou ali na CPI. Só lembrando o detalhe que essa nota só foi publicada depois da voz de prisão do Roberto Ferreira Dias. Vamos ver a fala do Omar Aziz e se ele desrespeitou as Forças Armadas. Você foi sargento da Aeronáutica? Sim, senhor. Foi. Conhece o Coronel Guerra? Olha, eu vou dizer uma coisa, as Forças Armadas, os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia, porque fazia muito tempo, fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo. Fazia muitos anos. E, aliás, eu não tenho nem notícia disso na época da exceção que teve no Brasil. Porque o Figueiredo morreu pobre, porque o Geisel morreu pobre, porque a gente conhecia. E eu estava naquele momento do outro lado contra eles. Mas uma coisa que a gente não acusava era de corrupção deles. Mas agora Força Aérea Brasileira, Coronel Guerra, Coronel Elcio, General Pazuello, e haja envolvimento de militares, presidente, das Forças Armadas. Se tiver alguma coisa, porque presidente, do nada, senador, já lhe parabenizei pelo seu aniversário, do nada, o sargento Dominguete se volta contra o sargento da Aeronáutica. Do nada. O que vocês acharam? Houve esse desrespeito com as Forças Armadas, com a instituição Forças Armadas, como alegou o Ministério da Defesa? Fala, Paulo. Não, de maneira alguma. Ele foi totalmente elogioso às Forças Armadas, porque ele está fazendo elogio às Forças Armadas e ele está delimitando o lado que tem problema. Ele até dá nome para essas pessoas, né? Então ele não fala, quando ele fala de um lado das Forças Armadas que estão com problema, ele inclusive nomeia. Além da reação do Ministério da Defesa, teve a reação também do Clube Militar. Eles postaram uma mensagem hoje, tem aí, Leandro, pode jogar no ar. O Clube Militar acrescenta que a generalização citada pelo presidente aí ele chama a CPI de circo parlamentar de indecência, se enquadra perfeitamente para a instituição a qual ela pertence.
onde seus integrantes, em sua grande maioria, não conseguem justificar a origem de seus patrimônios. Esse é o general Eduardo José Barbosa, representante do Clube Militar, mandando um recado também para os senadores da CPI. Há uma crise institucional já, ou Nagá, que você acha que ainda não? Não, eu não diria que existe Na verdade, crise maior já ocorreu quando todos os comandantes das 3 Forças Armadas pediram a demissão do Ministério, né? Foi um fato inédito na história do Brasil. Então, isso foi mais grave, mais crise do que isso, não dá para comparar com o que está acontecendo agora, porque no final das contas, o que eu percebo é que alguns membros das Forças Armadas pegaram essa declaração do Aziz, que, como o Paulo estava comentando, é até elogiosa, né? Ele citou especificamente algumas pessoas que estão envolvidas, que deram depoimentos agora na CPI. Ainda elogia Figueiredo, elogia Geisel. Então, não houve uma generalização do tipo, todo mundo, ninguém presta ali. Não é que nem certos políticos que resolvem dizer que a velha política é uma porcaria e capitalizam em cima disso. Na verdade, o que eu estou percebendo é que existem algumas pessoas que estão, na verdade, querendo criar uma crise a partir dessas declarações, como se as Forças Armadas tivessem sido altamente generalizadas, como se ninguém prestasse lá, o que não é o caso. Então, eu já vi uma crise muito maior sendo provocada por esse governo e por atitudes do presidente. Não o que aconteceu agora. Nós estamos falando do governo que tem a maior quantidade de militares na história. Tem mais militar no governo Bolsonaro do que tinha na época da ditadura, do regime militar. Causou bastante preocupação esse tipo de manifestação, porque a gente vê que o Exército e o Comando Militar está totalmente politizado. É o tipo da declaração que não mereceria muita atenção do Comando Militar. E veio uma nota como essa, que é uma pancada, né? Porque realmente, como a gente falou, não houve ataque nenhum, foi uma coisa muito específica. Eu estou falando de Pazuello, de um sargento, de um coronel, é uma coisa muito específica, e as Forças Armadas estão sendo elogiadas. Então, e causa preocupação, porque realmente, assim, eu acho que é mais um passo para o Bolsonaro, no intuito do Bolsonaro corroer as instituições brasileiras, rumo a uma implantação de uma ditadura, de um governo que acabe com a democracia nesse país. A gente precisa estar sempre muito atento a esses passos do governo e das Forças Armadas, porque o governo Bolsonaro consegue sempre dividir o país. Toda hora ele consegue um pouquinho mais. Pois é, ficaram ofendidos, mas não deram nenhuma satisfação, por exemplo, em relação ao caso Pazuello, que desrespeitou, né, o Código Militar ao participar de um ato político ao lado do presidente Bolsonaro há pouco tempo lá no Rio de Janeiro, subiu num caminhão de som e não sofreu nenhuma punição. E aí, como é que fica? E a história das recusas das vacinas? Ou a gente vai ter que esquecer, vamos fingir que a gente não sabe que durante os 10 meses em que a pandemia decolou aqui no Brasil e a gente presenciou uma administração desastrosa no Ministério da Saúde, a gente vai esquecer que o ministro da Saúde era um general da ativa? Vamos ignorar esse fato? Pois é, daqui a pouco vão querer censurar notícias a respeito e vão ter que publicar receitas culinárias no lugar delas. É complicado mesmo. E essa nota, né, de repúdio à fala da CPI vem em um momento em que no dia seguinte, né, hoje está na manchete aí de diversos jornais, uma fala de novo, né, do Bolsonaro atacando de novo as instituições, no caso as eleições, né, pedindo voto impresso, insinuando que tem fraude, ameaçando as eleições de 2022. Então, quando lá atrás, né, o presidente começou a falar sobre voto impresso ou impressão do voto, né, que é o nome mais correto nesse caso, muita gente falou, é só para fazer fumaça, né? Esse tipo de fala vem logo em seguida
de algum escândalo para a gente mudar um pouco o foco do que está sendo falado e tal. Mas às vésperas de uma eleição já começa a ficar preocupante, né? Quando vem combinado com uma pressão em cima das Forças Armadas para se posicionar nesse caso, que, assim, na minha leitura, concordo com o Paulo e com o Alexandre, não foi algo tão grave no sentido de que ele nomeia ali para quem ele está falando, né? Tem os bons e tem os maus. Ele está falando com os maus. Então, é realmente preocupante. No encontro do chopp com 400 milhões de vacinas, há 3 militares sentados nessa mesa. Vamos fingir que não sabemos disso? Vamos dizer que não tem nada a ver? Opa, peraí. Não somos ingênuos. Um coronel. 3 militares, um coronel, um tenente-coronel, o ex-sargento aí, o Roberto Ferreira Dias, o Elcio Franco, que não estava no chopp, mas é um cara que vive no meio dos rolos, é coronel também. Tá cheio de militar lá no Ministério da Saúde e todos estão envolvidos nessa bagunça que a gente está vendo que é o Ministério da Saúde. Vamos fingir que não estamos vendo? Pelo amor de Deus, né? São tempos muito perigosos que a gente está vivendo. As críticas que a gente está fazendo são para mostrar os crimes que estão acontecendo. E ontem, por exemplo, a gente está mostrando o lado podre. Se são 3, são 5, são 10... é uma coisa muito específica. As Forças Armadas continuam com o seu prestígio. Agora, elas não podem se deixar corroer por esse câncer que está rolando lá dentro. Exatamente. Esse câncer pode acabar com as Forças Armadas, com a instituição, com o nome que as Forças Armadas têm no Brasil. Mas vamos lá. Outro detalhe que chamou a atenção nesse depoimento do Roberto Ferreira Dias foi a existência de um dossiê. O Inagá, que sempre pinta uma história dessa, né? Dossiê, tem um cara com um dossiê. Eu lembro no Mensalão também tinha alguém que tinha dossiê para mostrar. E aí o tal do Dias teria preparado esse dossiê, escondido esse dossiê na Europa, onde ele relataria inúmeros casos de corrupção no Ministério da Saúde, envolvendo grandes figuras da política. O que vocês acham, hein? Sempre tem uma história rocambolesca dessa, né? Não. Existe um misterioso dossiê com alguns áudios, com alguns vídeos, só que, na prática, a gente raramente vê alguma coisa sair à tona, né? Pois é, mas na CPI ontem perguntaram para ele, você tem esse dossiê? Ele não disse que não, ele não desmentiu. Ele enrolou... Deixa o mistério. Deixa o mistério no ar. E se de fato ele é um homem perigoso, né, para o governo e para pessoas importantes ali no Planalto, ele sabe, né, que os holofotes ontem e nessas últimas semanas estão sobre ele. Então, qualquer coisa que ele fala ali acaba sendo um instrumento de pressão também para, ele não afirma que não tem, porque quem está ouvindo já entende que ele pode ter e pode ser prejudicado ali, né? Então, acaba sendo instrumento de pressão para os políticos se movimentarem de alguma maneira a ajudá-lo, né? Se ele tem alguma coisa contra. Nós tivemos hoje a reação do presidente Bolsonaro, que deu entrevista na Rádio Guaíba, lá no Rio Grande do Sul. Ele, mais uma vez, atacou os senadores, criticou a CPI. Ele fez isso também no cercadinho junto aos seus apoiadores. Leandro, solta o vídeo do Omar Aziz de hoje. Por favor, presidente, diga pra gente que o deputado Luiz Miranda é um mentiroso. Diga à nação brasileira que o deputado Luiz Miranda está mentindo. Que o seu líder na Câmara é um homem honesto. Vossa Excelência está perdendo a oportunidade. 12 dias hoje que o presidente, diariamente, no habitat dele, no cercadinho, que é o habitat do presidente do Brasil, fala a nação de uma forma a sacar contra todo mundo. Presidente, não é o senhor que vai para a CPI. A CPI vai se aprofundar. Não tenho nenhuma linha para falar sobre Vossa Excelência em relação a roubo, genocida. Lhe acuso de ser contra a ciência. Isso aí está claro. Lhe acuso de não querer fazer propaganda para a vacinação do povo brasileiro. Lhe acuso de tentar desqualificar as vacinas que estão salvando vidas. Isso eu lhe acuso, porque isso é verdade. Esse foi o Omar Aziz hoje respondendo ao presidente. Teve também o depoimento da
ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, a Franciele Fantinato, que confirmou que o trabalho no combate à Covid foi prejudicado pela falta de vacinas e de uma comunicação uniforme e efetiva em relação à imunização. Ou seja, faltou campanha. A grande verdade.